Sobre a morte e o morrer. Continuação do diálogo. Doutora, sua necessidade aumenta quando a senhora não se sente capaz de dar. Paciente. Cada vez que adoeço, preocupo-me muito com as finanças, com o custo da doença, com o emprego, se é que será meu ainda ao voltar. Outras vezes, preocupo-me com o fato de contrair uma doença crônica e ficar dependente dos outros. Vocês sabem, cada vez aparece algo diferente, de modo que sempre sinto alguma necessidade. Doutora, o que acontece com sua vida exterior? Não sei nada sobre seu passado ou como vive na realidade. O que acontece quando não pode trabalhar? Quem a sustenta? A igreja, o lugar onde trabalha agora ou a sua família? Paciente. Claro que são eles. Fiquei hospitalizada 3 vezes no nosso hospital. Certa noite sentia tantas dores que mal podia respirar. Desci ao térreo e procurei a enfermeira de plantão, que me levou de volta e aplicou-me uma injeção. Decidiram deixar-me na enfermaria. Enfermaria das freiras, onde só elas podem ficar. É um lugar solitário de doer. Vejam, lá não há televisão nem rádio, pois não fazem parte de nossa vida. Só quando passam programas educativos é que vemos televisão. Imagine, sem ninguém nos visitar. Preciso destas coisas, mas não nos proporcionam. Toquei neste assunto com meu médico e pedi que me desse alta, assim que a dor passasse e eu pudesse suportar, pois sei que psicologicamente preciso das pessoas. Se puder ir para meu quarto, deitar-me, vestir-me 4 ou 5 vezes por dia, descer para o refeitório, sinto pelo menos que estou viva, não sinto aquela solidão. Mesmo quando tenho de ficar sentada na igreja sem poder rezar porque não me sinto bem, fico porque estou com os outros. Entende o que quero dizer? Doutora. Entendo. Por que acha a solidão tão horrível? Paciente. Eu acho... Não acho a solidão horrível, porque há ocasiões em que preciso ficar só. Não é isto que quero dizer, a menos que a relacione com o fato de estar sendo abandonada nesta situação. Não serei capaz de me ajudar. Seria bom se me sentisse autossuficiente, sem precisar dos outros, mas eu... Não é o fato de morrer só, é a tortura que a dor pode causar, como se a gente quisesse arrancar os cabelos da cabeça. A gente não liga de passar dias sem tomar banho, pois isto requer um esforço enorme, como se a gente estivesse se tornando menos que um ser humano. Capelão. Ela gostaria de manter um certo senso de dignidade o mais possível. Paciente. Pois é, e às vezes não consigo sozinha. Doutora. Sabe, a senhora traduz muito bem em palavras tudo aquilo que andamos fazendo anos a fio e tentamos fazer de tudo quanto é jeito. Realmente a senhora traduz bem em palavras. Paciente. A gente ainda quer ser gente. Doutora, um ser humano. Paciente. Vou contar-lhes mais uma coisa. No ano passado recebi alta aqui. Tive de voltar para casa, para o nosso hospital, numa cadeira de rodas porque a perna estava quebrada. Era uma fratura patológica. Todo mundo solícito empurrando aquela cadeira, mas me carregavam com uma distração enorme e me levavam para onde queriam e não para onde eu queria ir. Nem sempre podia dizer para onde queria ir. Preferia sentir dores nos braços e me empurrar até o banheiro a ter de dizer a todo mundo onde queria ir e deixar alguém me esperando do lado de fora do sanitário enquanto eu o usava. Entende o que quero dizer? Chamavam-me de independente, etc., quando na realidade não era. Tinha de manter minha dignidade antes que a destruíssem. Acho que não rejeitaria a ajuda como fiz quando precisava realmente. Mas essa espécie de ajuda que muitos me dão só me traz problemas. Sabe como é? São gentis e sei que fazem de bom grado, mas não posso esperar que descubram. Por exemplo, há uma irmã que eu me sentiria que cuida de nós, que nos proporciona tudo e se sente rejeitada quando não aceitamos. Pois bem, eu me sentiria culpada. Sei que ela usa um colete nas costas. As irmãs de 77 anos, que não estão muito bem, são designadas para a enfermaria. Bem, eu me levanto e arrumo a cama em lugar de pedir a uma delas. Mas se uma se oferece para arrumar e eu não aceito, sente-se como se a estivesse rejeitando como enfermeira. Assim,
Tenho de cerrar os dentes e esperar que não volte no dia seguinte me dizendo que não dormiu de noite sentindo dores nas costas, porque eu vou me sentir como causadora disso tudo. Capelão. Ela faz a senhora pagar. Paciente. Capelão. Posso mudar de assunto? Doutora. A senhora diz quando começa a ficar cansada, está bem? Paciente. Está bem, prossigamos. Tenho o dia todo para descansar. Capelão. Falando de fé, a doença afetou a sua, fortaleceu ou enfraqueceu sua fé em Deus? Paciente. Não digo que a doença a tenha afetado porque jamais pensei nela nestes termos. Quis consagrar-me a Deus como freira. Queria ser médica e partir para as missões. Pois bem, não fiz nada disso. Vejam, nunca saí do país. Estou doente há muitos anos. Agora sei que eu decidira o que queria fazer por Deus. Fui atraída por estas coisas e pensava que eram a vontade dele, mas é evidente que não são. Houve uma espécie de resignação. Mesmo se viesse a ficar boa um dia, iria querer as mesmas coisas. Queria ainda ir e estudar medicina. Um médico nas missões é algo formidável, bem mais do que uma enfermeira, mesmo porque os governos impõem certos limites às freiras. Contudo, acho que minha fé sofreu os maiores abalos aqui. Não por causa da doença, mas de um paciente da outra ala, um judeu muito educado. Encontramo-nos na ala de raio-x naquele cubículo. Estávamos esperando para tirar radiografia. De repente, ouvi uma voz me dizendo: "Por que você está tão feliz?" Olhei para ele e respondi: "Não estou particularmente feliz, só não tenho medo do que pode acontecer, se é isto que o senhor quer dizer." Havia um olhar cínico em seu rosto. Foi assim que nos encontramos e descobrimos que estávamos em quartos quase em frente um ao outro. Ele é judeu, mas não segue a tradição e tem antipatia pela maioria dos rabinos que encontrou. Um dia, num bate-papo, disse que na realidade Deus não existia, que o fabricamos porque precisamos de um. Ora, jamais pensara isso, mas ele acreditava piamente. Penso que era porque não acreditava em outra vida. Inclusive, nossa enfermeira era uma agnóstica e dizia que talvez houvesse um Deus que começou o mundo. Conversavam comigo sobre isso. Penso que é sobre isso que vocês querem falar. Eles começaram e ela me disse: "É claro que desde aquela época ele não toma conta do mundo." Jamais eu encontrara pessoas assim antes de vir para cá. Foi a primeira vez que tive de avaliar minha fé. Na realidade, digo sempre: é lógico que Deus existe. Olhem para a natureza e outras coisas. Foi o que sempre me ensinaram. Capelão. Eles a estavam desafiando? Paciente. Sim. E também, pois é, também a quem me ensinou. Estariam eles mais certos do que quem criou estes pensamentos tolos? Falando mais claro, descobri que não tinha uma religião, tinha a religião de outrem. Foi o que M fez comigo. M é o judeu. Ele sempre falava sarcasticamente e a enfermeira acrescentava: "Não sei por que cuido tanto da Igreja Católica Romana quando a odeio tanto." Isto é, dizia isto quando me dava os remédios. Era para me irritar sutilmente, mas para minha sorte, M tentava ser reverente e dizia: "Sobre o que você quer falar?" Ela: "Quero falar sobre Barrabás." Eu: "Bem, M, você não pode falar de Barrabás em vez de Cristo." Ela: "Aliás, qual é a diferença? Não se zangue, irmã." Ele tentava ser reverente e respeitoso, mas sempre me desafiava, como se tudo fosse uma farsa, sabe? "A senhora gosta dele?" Paciente. "Gosto, ainda gosto." Doutora. "Isto ainda acontece? É alguém que ainda está aqui?" Paciente. "Não. Foi na segunda vez que me internei aqui, mas sempre continuamos amigos." Doutora. "Ainda mantém contato com ele?" Paciente. "Esteve aqui outro dia. Sim, mandou-me até um belo ramalhete de flores. Foi com o contato que tive com ele que consolidei minha fé. Realmente, agora é minha própria fé. É fé. Não é uma teoria aprendida de outrem, ou melhor, não entendo os caminhos de Deus e muitas coisas que acontecem, mas acredito que Deus é maior do que eu e quando vejo gente jovem morrer e todos dizerem, inclusive os pais, que perda, e coisas semelhantes, posso entender. Digo, Deus é amor, sabendo agora o que isto significa.
Não são palavras, eu realmente penso assim, que ele, sendo amor, sabe que aquele é o momento exato na vida daquela pessoa. E se tivesse vivido mais ou menos, não lhe poderia reservar um período maior de eternidade. Ou talvez a pessoa fosse punida na eternidade, o que seria pior do que agora. Pensando em seu amor, consigo aceitar as mortes dos jovens e inocentes. Doutora. A senhora se incomoda se eu lhe fizer algumas perguntas bem pessoais? Capelão, só um caso. Se ouvi bem, a senhora diz que está mais firme na fé, mais capacitada para aceitar sua doença agora do que quando ela começou. É o que conclui de tudo isto. Paciente. Não é bem assim. Digo isto com relação à minha fé pessoal. Nada tem a ver com a minha doença. Mas não foi a doença, foi M, testando minha fé, mesmo sem querer. Doutora, sua fé agora, não o que os outros lhe ensinaram. Capelão, produto do seu relacionamento com ele. Paciente, nasceu aqui, aconteceu aqui, exatamente aqui neste hospital. Portanto, desenvolvia nestes anos e fortaleci-me nela. Agora sei realmente o que fé e confiança significam. Antes vivia lutando para entendê-las melhor. Mesmo sabendo mais, não se altera o fato de que há mais coisas que vejo e de que gosto. Digo a M. Se Deus não existe, nada tenho a perder, mas se existe, adoro-o como ele merece, com todas as minhas forças. Antes, era o Deus dos outros, um autômato, o resultado da minha educação, etc. Eu não estava adorando Deus, pensava que estava. Acreditem-me, se alguém me dissesse que eu não acreditava em Deus, tomaria isso como insulto. Agora, porém, vejo a diferença. Doutora, capelão, desculpem. A senhora teria outras perguntas? Doutora, tenho, mas acho que temos de parar dentro de 5 minutos. Talvez possamos continuar na próxima ocasião. Paciente, gostaria de repetir uma coisa que uma paciente me disse. Não me venha com esta história de dizer que é a vontade de Deus sobre mim. Jamais ouviram uma observação assim. Tratava-se de uma jovem mãe de 27 anos que ia deixar 3 filhos. Detesto quando alguém me diz isto, eu entendo, mas quando se vive com esta dor, ninguém finge indiferença quando está sofrendo tanto. Nestas ocasiões é bem melhor dizer: você está sofrendo. É melhor sentir que alguém entende o que você está passando do que ignorar ou querer acrescentar coisas. Quando se está melhor, tudo bem. Outra coisa, as pessoas não devem pronunciar a palavra câncer. Parece que ela atrai dor. Doutora. Como essa, há outras palavras também. Paciente. Para muitos, menos para mim. Sob vários aspectos, acho que tem sido uma doença benéfica. Lucrei muito com ela. Encontrei muitos amigos, muitas pessoas. Não sei se as doenças cardíacas ou a diabetes são mais aceitáveis. Olho para o pátio e me contento com o que tenho. Não invejo os outros. Mas quando se está muito doente, não se pensa em nada disto. A gente fica esperando para ver se as pessoas vão magoar ou ajudar. Doutora, que tipo de menina foi a senhora, quando criança? O que a levou a se tornar freira? Foi decisão da família? Paciente. Fui a única a ir para o convento. Éramos 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Não me lembro de não ter querido ser freira. Mas, sabe, estudando um pouco mais de psicologia, fico pensando se não foi como transportar-me para algum lugar onde pudesse me sobressair, onde eu fosse diferente de minhas irmãs, tão bem aceitas pela família. Minha mãe e elas eram boas donas de casa, enquanto eu gostava mais de livros e coisas parecidas. Contudo, o passar dos anos me fez ver que isto não era verdade. Às vezes sinto vontade de não ser mais freira, porque é difícil demais, mas me lembro de que, se Deus quis, posso aceitar como sendo a vontade dele. Seja como for, ele poderia ter me mostrado outros caminhos anos atrás, inclusive este, e continuei pensando. Pensei nisto a vida toda, pois só isto valia a pena. Agora penso que também poderia ter sido uma boa mãe e uma boa esposa. Naquela época, pensava que ser freira era a única coisa que deveria ou poderia fazer. Não fui constrangida a agir livremente, mas não entendia. Tinha 13 anos quando fui e só fiz os votos com 20. Quero dizer que tive todo aquele tempo e mais 6 anos para me decidir. Já faz tempo que fiz os votos perpétuos, como no casamento depende da gente.
Aceita-se ou rejeita-se, sabe como é, cada um faz o melhor para si.